Graça e paz, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus por mais este domingo, mais um dia em que nós vamos estudar a sua palavra, vamos cultuar ao nosso Deus, esse domingo que o Senhor preparou para nós. Convido você a orar comigo nesse instante. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esta manhã maravilhosa, ó Deus, desse dia de domingo, primeiro dia da semana, Senhor, em que nós estamos, ó Deus, reunidos, cada um na sua casa, mas reunidos em Espírito, Senhor, para cultuar a Ti, ó Deus, para estudar a Tua palavra, Senhor. Pai querido, eu te peço que Tu abençoes cada lar, ó Deus amado, cada vida, Senhor, cada um dos Teus servos que estão, Pai amado, nesta manhã, ó Deus, cultuando a Ti, ó Deus amado, e com os ouvidos atentos para aprender da Tua palavra, Senhor. Sede com cada lar, ó Deus. Tu sabes a necessidade de cada um, que Tu possas, ó Deus, entrar com providência de acordo com as suas necessidades, Senhor. E abençoa, ó Deus, o culto desta manhã, abençoa a EBD, abençoa o estudo, os louvores, ó Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, onde nós vamos ler a partir do versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, que possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Meus amados, nós vamos estudar hoje a lição número 7. Ela trata sobre os procedimentos de um culto. E a palavra de Deus, ela nos adverte, que nós precisamos deixar de ser meninos no entendimento, mas ser menino na malícia e ser adultos no entendimento. Ou seja, buscar entender cada dia mais a palavra de Deus, aplicando-a em nossas vidas. E nós louvamos a Deus, porque por este estudo desta manhã, que os irmãos vão ver que é mais um estudo maravilhoso, de orientação, de advertência, de exortação, para nós apresentarmos a Deus um culto racional, consciente, sabendo o que estamos a fazer. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão, com a diaconisa Marta. Vamos louvar ao Senhor com o hino 126. Louvai. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, Ele nunca vos abandonará.
grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino. Cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, todos nós sabemos, né, que estamos nessa campanha para a reforma da nossa igreja. Estamos com diversos meios aí, bazar virtual, esses sorteios de produtos, tudo isso para que nós possamos atingir, né, ao nosso alvo de poder conseguir fazer a reforma da nossa igreja. E estamos tendo campanha de oração diariamente, e nós vamos também nesse instante orar em favor da nossa igreja e interceder em favor da reforma com a diaconisa Marta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Sim, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, Pai. Verdade. Te louvando, ó Deus, te adorando, estudando mais da Tua palavra, ó Deus. Que também neste momento, ó Deus, nós vamos interceder, continuar intercedendo, ó Deus, pela reforma da Tua casa, ó Deus. Amém. Tua casa que é chamada de oração, ó Deus, onde precisa, ó Deus, de umas reformas no telhado, nas paredes. Deus, aonde o Senhor, Tu sabe onde precisa mais, ó Deus. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, que tudo é o tempo Seu. Mas o Senhor sabe que nós estamos ansiosos para estar ali, Senhor, junto com nossos amados irmãos, cultuando, a voltar, ó Deus, para o Teu templo, ó Deus. Ó Deus, continua abençoando cada irmão, aqueles que estão fazendo doações, aqueles, ó Deus, que estão ajudando cada um de uma forma diferente. Abençoa o nosso pastor, Deus, cada dia, dando força, renovo e unção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Amém, Deus. Jesus. Continua, Senhor, com a reforma do nosso templo, ó Deus, porque nós precisamos, ó Deus, de pessoas que possam nos ajudar, Senhor. Que o Senhor possa abrir, Senhor, corações, Senhor. Que o Senhor possa abrir emprego para aqueles que também estão precisando para poder ajudar, Pai, na Tua casa. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, nós, nesse instante, amados, nós vamos louvar ao nosso Deus junto com o Ministério de Louvor, que cada um nas suas casas, nesse momento, né, nós possamos entrar na presença do Senhor com louvor, porque na presença de Deus a gente já está, né, juntamente com o Ministério de Louvor, para adorar a esse Deus tão maravilhoso. E na sequência nós teremos os vídeos das aulas infantil e das aulas dos adultos. E nós vamos entregar tudo isso neste instante nas mãos do Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos, ó Deus, da EBD, Senhor, esse culto, Deus, de louvor e adoração a Ti. Te pedimos, ó Pai, que Tu abençoes os cantos que serão entoados pelo Ministério de Louvor, ó Deus. Abençoa, ó Pai amado, a lição, ó Deus, infantil, a lição dos adultos, Senhor, que possa abrir os nossos entendimentos, ó Deus, para que nós possamos ouvir, aprender e colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. E nos concede um dia de paz na Tua presença, abençoando todos os Teus servos, toda a igreja. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. É no preto. Porque não é pelas nossas forças, não é pela nosso conhecimento, mas é pela mão do Senhor, pela graça dele sobre nós, nos ensinando a viver conforme essa palavra de Deus. Amém?
ti, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Te louvamos, Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, a nossa oração, Deus. Tua palavra. Tua palavra escondi, Guardada no meu coração. guardada no meu coração. Sim, Senhor, nos deixa pecar contra ti, Senhor. Contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, As vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, nas tuas águas. e nas tuas águas bebi, Senhor, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Tu és, Senhor. Tu és o Deus de nossas vidas. Consagramos a Ti, Senhor. Consagramos a Ti a nossa vida, Senhor. Nos ensina a entender a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a viver a Tua palavra, Senhor. Que ela possa corrigir-nos todos os dias. Que a Tua palavra seja sentida no nosso coração, Senhor. Que não seja apenas um livro, que não seja apenas uma leitura qualquer, mas que seja uma meta, um relacionamento contigo. Nós possamos aprender a viver. Nos ensina, Senhor, a entender mais de Ti, a entender mais a Tua palavra.
para te conhecer, Senhor. Para te conhecer, eu quero te conhecer mais. Quero te conhecer mais. Oh, aleluia. Quero te conhecer mais. Te conhecer mais pela tua palavra, Senhor. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Uma razão, não vejo uma razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Vem com teu fogo, assim como o fogo refina o ouro. E tua obra, Senhor, completa, Senhor, sobre nossas vidas, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, Salmos 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Teu socorro vem daquele que criou os céus e terra e que tem o poder em suas mãos. Que você possa meditar nessa canção. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma anseia mais de ti, vem me tocar. Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim com teu poder, refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a me encher, vem toda minha vida transformar. Toca em mim, toca em mim. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair,
Senhor Jesus. Toca em mim com teu poder. Refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a me encher. Vem toda minha vida transformar. Toca em mim, enche com teu poder. Toca em mim. Toca em nós, Senhor. Toca em mim, enche com teu poder. Toca em mim. Toca em mim. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Toca em mim. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus e engrandecer o nome dele nesse momento. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Vamos louvar a Deus com o cântico em Espírito e em Verdade, número 647 da harpa cristã. Amém. Vamos louvar então. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe dos juniores, onde estaremos recebendo os alunos de 9 e 10 anos.
Estamos na segunda aula do trimestre, onde vamos falar o assunto sobre histórias da fé, de fé e de coragem, sobre os nossos heróis da fé. Semana passada vimos sobre Noé e essa semana estamos falando sobre Abraão, um amigo de Deus. Para iniciar a nossa pré-aula, gostaria de falar sobre Abraão, o amigo de Jesus. Quando você chegar na sala de aula, fale para os seus alunos sobre que eles irão aprender um pouquinho hoje sobre a história de Abraão. É isso mesmo. Mais tarde, Abraão foi mudado o seu nome. Deus mudou o seu nome. E o nome da sua esposa também. Abraão se chamava Abrão e Deus mudou para Abraão. E sua esposa Sarai passou a chamar-se Sara. Então, por quê? Portanto, ele era neto de Noé. Abraão era neto de Noé. Pergunta para eles assim, vocês sabem como era o nome dos filhos de Noé? Isso mesmo, Sem, Cão e Jafé. Abraão amava e obedecia muito ao Senhor. E Deus tinha um plano muito especial para a vida dele. E Deus sabia que podia contar com Abraão para tamanha responsabilidade. Sabe por quê? Porque Abraão era obediente. Então, vamos falar para os nossos alunos que Deus, ele realiza milagres. Até mesmo nas maiores dificuldades, Deus realiza milagres. Certas adversidades, quando se aproximam da nossa vida, elas podem ser restauradas, essas dificuldades podem ser sanadas quando nos aproximamos de Deus. Então, que nós possamos permanecer no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. E assim também nós seremos conhecidos como amigos de Deus. No início da nossa lição, nós precisamos saber que quando obedecemos o que o Senhor nos manda fazer, nós estamos gerando bênção. Nós temos em Hebreus capítulo 11, versículo 8, e Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 9, o nosso texto-chave, que é: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Ele não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer. Vamos explorar bem as Escrituras quando formos estudar, quando formos contar as histórias, nos visuais que nós vamos mostrar. Nós temos um objetivo principal da nossa lição, que é entender que podemos nos tornar amigos de Deus. Fazer com que nossas crianças entendam que nós podemos nos tornar amigos de Deus. Ao final desta lição, as crianças poderão entender que muitas vezes Deus, ele quer que tenhamos fé. Explicar para as crianças que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que nós ainda não vimos. Que nós possamos colocar esta fé no coração das nossas crianças. Elas não estão vendo nada acontecer, mas elas precisam ter fé que vai acontecer. Talvez um milagre, uma cura, talvez uma reconciliação familiar. Nós não sabemos com que problemas eles chegam, mas o que nós podemos saber e fazer é criar, despertar nos nossos alunos a fé. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé de esperança, uma fé de certeza. E a Bíblia ainda relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário nós termos a nossa fé centrada em Deus para que nós possamos realizar grandes coisas para o Senhor. Por quê? Tomar a decisão de obedecer a Deus e obedecer a palavra dele é sempre o melhor. Decidir levar um estilo de vida onde nós vamos crer e obedecer a palavra de Deus é tornar-se amigo dele. Então, o nosso estilo de vida tem que ser voltado à obediência. Sendo obediente, certamente nós vamos então ser amigos de Deus. E esse é o maior objetivo da nossa lição, desta segunda lição. Que nós possamos colocar para os nossos alunos que eles podem ser amigos de Deus. Que maravilha nós podemos ter um amigo tão especial no nosso coração, não é?
Então, eu trouxe algumas dinâmicas aqui para vocês. A primeira dinâmica é esse menino. Aqui ele tem um grampo de roupa e a gente pode ensinar assim. Às vezes você pensa que os super-heróis são nossos amigos, que o Homem-Aranha é amigo seu, está no seu coração. Mas o Homem-Aranha não existe, ele está na ficção. Você pode dizer para o menino que às vezes ele acha que o super-homem é seu amigo. Ele vê na TV, ele acha que o super-homem é seu amigo, que vai solucionar todos os seus problemas. Porque o super-homem voa, porque o super-homem faz as coisas acontecerem, então ele pode ser meu amigo, mas no final acaba descobrindo que ele não existe. Ele também vai olhar o Batman. O Batman pode ser meu amigo, mas como eu vou ser amigo do Cavaleiro das Trevas? Eu não posso ser amigo das trevas, então eu não posso ter um amigo das trevas, também não vou querer ele no meu coração. Então aquele super-herói do raio que vai para lá e para cá, quem sabe ele me leva num desses raios, então eu vou deixar ele no meu coração como sendo o meu amigo do coração. Mas acaba acontecendo que os raios deste super-herói não conseguem fazer nenhum milagre. As meninas pensam que a Mulher Maravilha ela pode realizar muitas coisas, mas a Mulher Maravilha não existe. Mas quando nós colocarmos que Jesus é o único que pode ocupar o coração, o nosso coração, aí nós vamos entender que Jesus sim é o nosso amigo. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos ama, é Ele que nos abraça quando estamos aflitos, é Ele que nos cura quando estamos doentes. Jesus sim tem que ocupar lugar no nosso coração como um verdadeiro amigo, aquele amigo de todas as horas, aquele amigo que está presente em todos os momentos. Jesus é aquele que nos dá a vida todos os dias. Então que nós possamos entender e compreender que Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Também você pode fazer este molde aqui. Você pode ter um moldezinho, eu trouxe assim um modelo, para você recortar e dizer que esse é a criança e que ela está ligada com outras crianças para serem amigos, para andarem juntos, para conversarem, para serem amigos. Como Abraão foi amigo de Deus, você também tem que ser amigo de Deus e também das pessoas que estão do seu lado, dos seus colegas da escola, dos teus colegas aqui na igreja. Temos que ter esta união. A palavra diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é essa união que faz com que nós estejamos ligados uns aos outros. Que esta nossa aula possa despertar no coração da criança tudo o que ele precisa. Por quê? Porque nós temos que dizer para ele que ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus disse em João 15:15, que ele já não chama nós de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas ele nos chama de amigo. Então, que esse memorizando possa colocar as nossas crianças lado a lado com Jesus, colocando Jesus no coração delas, colocando Jesus dentro do seu coração para ser seu amigo, porque o próprio Jesus declarou que ele não vai mais nos chamar de servo, mas sim de amigo, a partir do momento em que nós formos obedientes, a partir do momento em que nós ouvirmos a voz do Senhor e nós possamos obedecer aquilo que ele tem preparado para nós através da palavra de Deus. Porque tudo está aqui, este é o nosso manual, esse é o nosso que está presente todos os dias em nossas vidas. Ao finalizar a nossa aula, podemos então fazer aquele momento solene de oração, pedindo para que as crianças peçam perdão por às vezes terem desobedecido os mandamentos do Senhor.
Peça perdão junto com elas, faça essa oração, que elas possam sentir Deus tocando no coração delas. É um momento muito solene, o momento da oração. Depois de explicarmos toda a palavra, esse momento vai fazer com que essa palavra seja fixada dentro do coração. Orar, pedir para que Deus coloque um coração obediente em cada uma das nossas crianças, um coração cheio de fé, um coração cheio da palavra de Deus, que todos os super-heróis caiam por terra, que eles saibam que o único super-herói que pode nos ajudar, o único que pode estar conosco é Jesus. Que nós possamos colocar isso no coração das crianças que estão tão voltadas hoje, uma geração que está conectada, uma geração que não quer mais saber de ler a Bíblia, mas nós somos aqueles colocadores de cerca nesse abismo tão grande que as crianças estão caindo. Mas nós somos aqueles que vamos permitir que Deus adentre no coração e que elas não tenham nenhum motivo para sair fora da presença de Deus. E nós vamos orar declarando juntamente com eles que aquilo que o Senhor pedir, eles vão obedecer. E isso vai ser agradável aos ouvidos e aos olhos de Deus, que certamente vai ajudar as nossas crianças a serem obedientes, porque esta palavra colocada no coração delas, elas nunca mais vão esquecer. Esta palavra colocada no coração de uma criança, ela sabe que o Senhor estará pronto para lhe ajudar. Que o Senhor possa nos ajudar a ensinar os nossos alunos a serem amigos dele. Então, até um próximo encontro, sabendo que o Senhor nos ajuda a cada momento. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Hoje estamos na lição de número 7, que tem por tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 32. Os irmãos que quiserem abrir, fiquem à vontade. 1 Coríntios 14, do 26 ao 32, ou acompanhar conosco aí o texto que está em tela. A partir do versículo 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem de salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O versículo 32 e último. E aos espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Então hoje, a nossa lição, cultuando a Deus, devemos cultuar a Deus com liberdade e com reverência. Vamos para o nosso comentário inicial da lição. Bom, o Novo Testamento ele não apresenta, é importante a gente destacar isso, um manual de regras de liturgia sobre o culto. O Novo Testamento ele não estabelece isso, ele nos dá indício. Lógico que a comunidade cristã do período do tempo dos apóstolos, ela nos deu algumas indicações de como devemos organizar o nosso culto. E é exatamente isso a essência do nosso estudo de hoje, ou seja, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja, de fato, um culto aceitável a Deus. O primeiro ponto da lição fala o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo ele não tem o objetivo de padronizar o mundo
e nem destruir as culturas. Não é? Ou seja, cada país, cada povo, cada nação, ele tem a sua cultura específica. E o cristianismo ele não tem nenhum objetivo de destruir isso. Não é? A forma que nós brasileiros cultuamos ao Senhor é uma. Não é? A forma com que os africanos cultuam a Deus é de uma forma diferente da nossa. A forma com que os Estados Unidos eles cultuam, né, os batistas americanos, né, muito fervorosos, é um estilo diferente do nosso. Isso não há nenhum problema na forma de cultuar. Né? O mais importante é que, de fato, seja um culto direcionado ao Senhor, seja um culto verdadeiro. Né? Fora isso, não há problema. Então, no dia, né, do triunfo de Cristo e do triunfo da igreja, cada país, cada povo e etnia vai se apresentar a Deus, louvando a Deus de acordo com a sua própria tradição. Né? Deus não está preocupado se um está louvando, os africanos, né? Eles costumam louvar e cultuar a Deus de maneira muito mais dançante do que nós, e isso não significa dizer que o culto deles não tem reverência nem liberdade. O mais importante é que aquele culto ele seja direcionado ao Senhor. A forma como isso está sendo feita vai de acordo muito com a cultura de cada país, de cada povo. Né? E aí é importante a gente perceber essa questão da flexibilização. Né? Então, a religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Não existe a liturgia que os brasileiros cultuam, que a Igreja Batista Nacional cultua, né, ao Senhor, essa liturgia ela não é única. Não significa dizer que é a única correta. Existem várias liturgias. O cristianismo ele tem por simplicidade do culto, né? Até porque não existe um padrão. Tá? É aquilo que eu já disse, mais uma vez reforço. O mais importante é que o culto ele seja um culto verdadeiro e direcionado ao Senhor. Né? Então não se deve associar o rigor, né, da liturgia, por exemplo, do culto judaico com os outros vários sistemas de cultos cristãos. Ou seja, a gente não pode comparar. Né? De fato, o judaísmo ele tem toda a sua regra, toda a sua liturgia e é padronizado. Tá? Mas isso, esse modelo do culto judaico, né, ele não é regra para nós. Tá? O Novo Testamento não deixou nenhuma regra litúrgica, mas deixou sim indícios, né, de como devemos adorar, e é isso que a gente vai analisar ao longo da nossa lição. Né? Vamos analisar. E aí o culto, né? O termo culto, tá, é sinônimo de adoração. Quando estamos cultuando, né, quando estamos no culto, adorando, ou seja, já fiz aí a relação, culto, né, é sinônimo de adoração. Ninguém vai para o culto, e se for, está indo de maneira errada, ou seja, se alguém for para o culto com um propósito que não seja a adoração, está indo, né, para fazer qualquer coisa, menos cultuar, menos adorar ao Senhor. Então, o culto ele é sinônimo de adoração. E é isso que a gente tem que ter em mente. Quando entramos no culto, independente do lugar, né, independente do lugar que estejamos, se a igreja está ali congregada, é ali que estaremos cultuando, é ali que estaremos adorando ao Senhor. E aí essa flexibilidade, logicamente, que ela tem seus limites, né? E por isso deve haver respeito pela estrutura, né, que já existe. Ou seja, pelo fato do Novo Testamento ele não impor, não colocar nenhuma regra de como deve ser o culto, mas ele nos dá indícios, isso também não significa, né, que nós devemos fazer qualquer tipo de coisa dentro do culto, como temos percebido muitas igrejas, né, adotando costumes assim estranhos, né, até os padrões da cultura brasileira. Então, por exemplo, é muito incomum, né, pelo menos dentro do padrão mais tradicional, você dirigir um culto ou você estar cantando num domingo à noite de bermuda. Né? Então isso não faz parte, lógico que é algo cultural, mas até para o Brasil isso é estranho. Você, de repente, está dirigindo um culto de camiseta regata. Não é? Não é o fato de você valorizar a marca da roupa, mas a gente precisa, diante do Senhor, utilizar, né, a maneira mais adequada de se portar. Isso é estranho para nós.
né? Eu não estou aqui dizendo que quem faz isso, né, não está adorando a Deus de maneira verdadeira, porque só Deus realmente para conhecer o comportamento, né, e a forma de cada um adorar. Agora, de maneira litúrgica, né, é estranho você estar dirigindo de bermuda, de sandália, né, estar dirigindo de camiseta, regata, enfim, o culto a Deus, a adoração a Deus, ela pressupõe, né, de certa maneira, um comportamento também, né, nas roupas, né, apesar disso ser externo, mas acredito que seja importante a gente se colocar a Deus da melhor maneira. Tá? Então, apesar da flexibilidade, tem limite, né? E por isso deve haver respeito por toda essa estrutura. Né? 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 40, o apóstolo Paulo já nos diz: porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Né? Então ninguém aqui é aconselhável, não é aconselhável você cultuar o Senhor com uma vestimenta que não cabe para aquele momento de mais formalidade. Ok? Bom, então está aí, né, a questão do culto, tá? Desses termos. Então, o culto ele pressupõe a adoração. Então, essa palavra, né, culto, né, ela na tradução grega quer dizer latreia, que quer dizer também o quê? Serviço à adoração. Seguindo, a reverência no culto. Então, a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Culto, né, é exatamente o diálogo de Deus com o seu povo. E por isso deve ser um momento de reverência. Por que eu citei a roupa? Lógico, eu não estou aqui para dizer a roupa que os irmãos devem ir. Mas a reverência ela é importante. Né? Diante de um juiz, né, que você está indo para uma causa, alguma coisa, uma sentença, ouvir uma sentença, enfim, num tribunal, o advogado ou quem está, né, ali no processo, ele vai de maneira mais formal possível. Né? O advogado, ele tem toda ali sua vestimenta adequada, o uso da gravata, o uso do paletó. O juiz não vai estar ali de camisa regata, né, formalizando ali uma sentença. Por quê? Porque existe uma reverência, existe uma liturgia, né, diante de um tribunal. Né? Então, da mesma maneira, o culto ele é um momento de reverência. Né? E por isso a gente precisa estar atento a esses detalhes. Não é o caso, e aqui eu quero colocar uma observação, né? O irmão está ali com a sua camisa, com a sua calça, mas não tem um sapato, vai de sandália, não há nenhum problema. Não há nenhum problema nisso. Né? Deus não está preocupado com isso. Eu estou fazendo referência àquelas igrejas que largaram mão disso, não se preocupam mais. Né? Ou seja, mesmo os irmãos tendo calça, sapato, roupas formais, a igreja ela não mais se preocupa com isso e libera os irmãos para ir como se estivesse indo para uma praia. É nesse sentido que eu estou colocando. É claro que se o irmão ele só tem aquela única calça dele e ele quer ir para o culto, meu irmão, vá para o culto com essa calça, com essa sandália que você tem. Deus ele não vai se preocupar com isso. Eu estou aqui tentando reforçar, né, igrejas que abriram mão dessa formalidade quando os irmãos eles têm, né, a condição de ir. Então, o culto é um momento de reverência. Né? A gente tem um texto lá em Eclesiastes 5, capítulo 1, os irmãos possam abrir aí também suas Bíblias, Eclesiastes capítulo 5, o versículo 1. Eu vou ler uma versão atualizada e depois vou fazer referência a um texto muito conhecido. Essa mesma passagem. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Ou seja, de maneira, uma versão mais antiga e mais conhecida, guarda o teu pé quando entrares na casa
de Deus. Ou seja, cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares ao santuário, à casa de Deus. Então, o rei Salomão, né, quando escreveu essa passagem, ele estava exigindo do povo reverência. Né? Ou seja, guarda o teu pé quando entrares. Ou seja, não seja irreverente quando entrares na casa do Senhor. Quando entrares na casa do Senhor, o propósito deve ser a adoração. Né? Se o rei Salomão, né, ele vivesse no nosso tempo, né, nos dias de hoje, provavelmente ele poderia ter escrito, né, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Ele poderia dizer isso. Né? Ou seja, o celular ele é um instrumento importante, mas não no momento do culto. Né? Eu confesso, irmãos, que eu acho estranho. Lógico, a gente pode estar num culto ali para receber um telefonema importante, é um parente, é um familiar que está doente, a gente precisa saber da informação. Não estou dizendo nesse caso. Tá? Numa situação normal em que está tudo tranquilo, às vezes o telefone toca, né? E eu vejo muitos irmãos saindo para atender, e às vezes é um engano, né? É aquelas operadoras ligando em hora inadequada, e aí você saiu daquele momento, né, do culto, daquele momento da palavra, para atender o celular. Né? Então, para os dias de hoje, né, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Ou seja, temos visto muitas igrejas, né, está passando por esse momento de desconcentração, de irreverência. Né? Ou seja, a adoração ela é o momento de conexão com o céu e não com a internet. Né? Hoje precisamos da internet para transmitir os cultos. Né? Os irmãos em casa utilizam um aparelho celular para estar assistindo o culto. Né? Mas eu estou dizendo, numa situação em que nós estamos assistindo ao culto, o telefone toca, você às vezes atende no banco, né? Ou sai para atender quando não é uma emergência. Então você ali quebrou a irreverência. Né? É o momento da palavra do Senhor. Então, cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares ao santuário. Então, precisamos ser reverente quando entramos na casa do Senhor. Né? Então, o rei Salomão, ele já estava, né, nos aconselhando a isso. Quando entrarmos na casa do Senhor, que entremos apenas com um propósito, a adoração ao Senhor. Então, o centro do culto pentecostal, né? O que é? É o centro da nossa, né? O centro da nossa adoração. Qual é? Né? Então, o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa adoração e é o centro da mensagem. Né? Nós, cristãos, crentes, nós nos reunimos em nome de Jesus para adorar ao Deus Trino, ao Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Ao Deus Trino. Entramos, esse é o centro da nossa adoração. O assunto de 1 Coríntios, capítulo 14, né, que nós chegamos a ler um trecho na abertura da lição, né? O assunto de 1 Coríntios, capítulo 14, é a adoração. Né? Então, a exortação do apóstolo Paulo para os coríntios, né, para a comunidade cristã de Corinto, nos ensina muito sobre o culto. Entre eles, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, ou seja, sem participação. Tá? O culto em Corinto, os crentes, eles não eram espectadores. Porque o que é o espectador? Nós, quando estamos assistindo um filme, né, somos ali espectadores. Né? Estamos ali sem interagir. Né? Sem interagir. E, na verdade, nós não somos espectadores. Nós somos participantes do culto. Ou seja, o pregador ele está falando para um rebanho, claro que deve estar em reverência, atento, mas participante do culto. O culto ele é uma troca. Não é? Nós não estamos ali como espectadores, nós estamos ali como participantes
do culto. E é isso que o apóstolo Paulo, né, ele está abordando e destacando em 1 Coríntios, o capítulo 14, que nós devemos ser participantes deste culto. E aí uma das características, né, de um culto avivado pentecostal, a liturgia, né, do culto, ela tem alguns procedimentos. Então a liturgia dos cultos, ela constava, por exemplo, né, de oração e canto. Vemos isso em 1 Coríntios 14, 15. Ou seja, o culto ele precisa ter oração, precisa ter canto, e é isso que a gente faz, né? O nosso culto, tradicionalmente, começa com uma oração, um cântico do cantor cristão, temos os louvores, temos as participações. Então, é um culto que há interação, né? Uma interação ela precisa ser recíproca nesse caso, né? Porque influenciamos e somos influenciados. Temos um momento do ministério louvor, tem um momento da palavra, tem um momento da bênção apostólica. Então, isso foi o que Paulo, a igreja, né, cristã dos apóstolos, né, da comunidade dos apóstolos, ela nos deixou essa orientação para que a gente pudesse seguir. Né? Então, 1 Coríntios 14, 15, você vê, diante disso, o que fazer então? Orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Então, a liturgia do culto, ela constava, né, para os coríntios, de oração, de canto, de leitura e exposição das escrituras sagradas, né? Ela também aparece como elemento do culto cristão, né? Por exemplo, lá em 1 Timóteo 4,13, um pouco mais à frente, 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, a leitura e a exposição da Escritura, né, da Bíblia, ela também é um elemento do culto cristão. Não dá para ser um culto só com louvores. Tem que ter os louvores, mas é importante o momento da leitura e da exposição da Bíblia, da exposição da palavra do Senhor. Não é? As ofertas também são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 26, e o versículo 10. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Em seguida depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor a Yahvé, teu Deus. Ou seja, eis que trago a primeira parte das colheitas. Então, a oferta também é parte da adoração. Né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Muito conhecido esse texto. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar, nem ou por constrangimento. Pois Deus ama o doador, Deus ama quem contribui, quem dá com alegria. Então, as ofertas também fazem parte da nossa liturgia. E aí, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Né? Então, a nossa liturgia, a liturgia dos batistas, né, por exemplo, é uma liturgia simples. E permite, por exemplo, que qualquer irmão, né, irmão ou irmã, adore a Deus com liberdade. Não existe uma forma, né, ninguém pode ser coagido porque está adorando de um jeito. Se a adoração ela é verdadeira, todos têm liberdade de adorar da sua forma. Se é sentado, se é em pé, se é ajoelhado, contanto que seja uma adoração, né, em espírito e em verdade. Né? Então todos, por exemplo, falando aqui do culto batista, do nosso culto, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. Né? É corriqueiro nas quartas-feiras, por exemplo, né, os testemunhos de salvação, de cura, de libertação, de bênçãos, né, de milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Então os irmãos não são espectadores do culto, são participantes do culto. A gente
O Senhor não nos chamou para estarmos apenas sentados, né? Precisamos atuar, precisamos agir, precisamos participar do culto. Então, essa é a adoração a Deus. Ou seja, podemos adorar com liberdade e com reverência, da maneira que for, né? Contanto que essa adoração ela seja em espírito e seja em verdade, né? Então, nos nossos cultos, por exemplo, né? E aí a gente pode fazer, inclusive, aqui um paralelo com as características do culto também em Coríntios, né? Lá em 1 Coríntios 14, que é parte do texto básico que lemos, né? O apóstolo fala, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. É um pouco do que é o nosso culto, né? Que acontece frequentemente. Então precisamos ter, acima de tudo, reverência ao nosso Deus. Então, o Novo Testamento, para deixar claro o que foi aí a discussão da nossa lição, o Novo Testamento ele não estabelece uma forma litúrgica de adoração. É esta a regra aqui. E quem não estiver fazendo nesse padrão está errado. Não, de forma nenhuma. Não estabelece, mas nos dá indícios de como devemos nos portar, né, diante do Senhor. Que os nossos cultos sejam dinâmicos, isso é importante, e sejam espontâneos, né, acima de tudo. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou num cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, com grupos de louvores, com poesias, enfim. Esse é o culto que o Senhor espera que nós lhe rendemos, não é? Um culto de reverência, um culto de adoração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos, né, estar seguindo esse modelo de culto e, acima de tudo, estar cultuando ao Senhor com reverência, estar cultuando ao Deus de maneira verdadeira, né, com liberdade e reverência acima de tudo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma escola bíblica dominical. Deus Santo, Eterno, Maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma aula que o Senhor nos concede, uma aula que o Senhor nos ensina, que possamos estar sempre diante de Ti, com reverência, com verdade, ó Pai. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Igreja Batista Nacional em Coqueiral. Esta é a oração que fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.